Vamos neste momento, inspirando, expirando, tranquilizando os nossos corações, trazendo o nosso pensamento para o momento presente. Dentro do nosso coração, vamos agradecendo a dádiva da vida. E vamos então saudando o nosso anjo de guarda, este querido amigo que nos intuye, que nos acompanha, que nos deseja o melhor. Um carinho do Pai da vida para com a nossa encarnação. Vamos agradecendo a tantos irmãos que cuidam de nós no plano espiritual, as fraternidades de Maria, Dr. Bezerra de Menezes, esses espíritos abnegados que trabalham na bandeira do Cristo. Saudamos e agradecemos pelo cuidado e pelo amor. Vamos então elevando ainda mais os nossos pensamentos e agradecendo ao bom Mestre Jesus, agradecendo pelo seu exemplo, agradecendo por ser tão grande, se ter feito tão pequeno e habitado junto a nós, para nos trazer o caminho, para libertar as nossas consciências. Obrigado, querido Mestre, por ser a nossa estrela guia, por podermos saber o caminho. Nosso muito obrigado. E pedimos assim, que nos acompanhe, querido Mestre, e de joelhos em espírito vamos agradecendo ao Pai Criador desse universo. Vamos agradecendo a beleza da vida, o sorriso das crianças, a natureza, a água, as plantas, os animaizinhos, a nossa família, as amizades. Senhor, quanta bondade! Nós agradecemos e saudamos então com o Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito boa noite, meu nome é Camila, eu sou uma servidora do Apóstolo João, que fica aqui em Santo André. É uma alegria estar aqui com vocês, para a gente poder partilhar, conversar a respeito do Evangelho de Jesus. E hoje a passagem que nós vamos conversar está em Mateus 6, versículos 22 a 23. Eu vou ler o versículo para vocês. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremenda trevas são. Então, o que aqui o Mateus está querendo dizer para a gente com o olhar? O olhar é como nós percebemos o mundo. É o nosso jeito de ver o mundo que vai dizer como nós estamos, né? E esse olhar, claro que inclui quem não tem a faculdade da visão, para quem não enxerga, né? Como a pessoa percebe o mundo, né? Jamais que ninguém para se sentir excluído. E o modo que a gente percebe o mundo, eu vou fazer uma comparação como se fosse um coador, né? E usar como se fosse um vaso, mas como se nós fôssemos um coador. Vamos pensar ali de maneira bem simples, um coador de café. Então, se a gente quer um café bem gostoso, o que a gente faz? A gente coloca o pó e a gente joga água e ele passa ali por aquele filtro e vai sair um café muito bom. E se a gente colocar terra junto ali com o pó de café? Não vai sair um café bom, vai sair um café com terra que não vai ficar gostoso. Assim são os nossos pensamentos. A gente pode ser aquele cafezinho gostoso, mas a gente pode também estar impregnado de coisas ruins. Porque se quando a gente olha para o outro, a gente só vê raiva,
a gente vê ciúme, a gente vê desconfiança. É porque isso é o que mais habita em mim. Quando eu olho para o outro e acho que o outro sempre vai me trair, que o outro sempre vai me roubar, que o outro sempre vai enganar, que ele nunca vai fazer o que ele combina, é porque eu mesma sou assim. Eu estou refletindo, passando nesse meu filtro, nesse meu coador, os meus próprios pensamentos. E tudo que a gente vibra, né? Diz que a quem mais tem, mais lhe será dado. E tudo que a gente vibra é o que a gente vai atrair para perto da gente. Se a gente cuida das pessoas com amor, com carinho, com atenção, isso muito vai ter de volta. Nós estamos no mundo de provas e expiações, mas a gente vai ter carinho, a gente vai ter amor, a gente vai ter cuidado de volta. Então eu trouxe alguns exemplos de coisas que contaminam o nosso olhar. Eu gostaria de começar falando a respeito da comparação. Quando a gente começa a se comparar muito com as outras pessoas, isso contamina o nosso olhar. Tem vocês lembram, vou falar um pedacinho para a gente alinhar, a parábola dos trabalhadores de última hora, né? Que então os trabalhadores, né, estão lá à disposição, né, para o senhor da vinha. Então ele vem e chama os trabalhadores às 8 horas da manhã e muitos trabalhadores vão e ele combina o pagamento de uma moeda. Então, mais tarde ele precisa de mais trabalhadores, ele vai lá e chama mais trabalhadores, que sei lá, vão começar meio-dia e eles recebem uma moeda. E até quem vai na última hora, trabalhou ali das 4 até as 5, também uma moeda. Daí na hora então que chamam todos eles que trabalharam e vão fazer o pagamento, né? Chama primeiro os que chegaram por último e dá uma moeda. Quando vai pagar aqueles que começaram no comecinho lá, às 8 horas da manhã, por exemplo, e vai pagar uma moeda, eles falam, o que está acontecendo? Você vai me pagar uma moeda? Mas não foi o que nós combinamos? Sim, mas você também está pagando uma moeda para quem chegou e trabalhou pouco. Eles não acham justo porque não estão recebendo o combinado ou porque o outro está recebendo o mesmo tanto, tendo trabalhado menos. Será que muitas vezes na nossa vida a gente também não trabalha assim? Veja que o problema não era o pagamento, era o outro receber igual. Às vezes a gente olha e fala assim, nossa, mas eu trabalho tanto e não tenho determinada coisa. E ali o fulano trabalha menos e tem. Por quê? Nosso senso de justiça, ele é muito pequeno. A nossa visão aqui encarnado é uma visão muito pequena. A gente só tem o que está acontecendo agora. Mas a gente não reclama das coisas grandes em nossa vida. O Pai Criador, quando Ele abençoa uma pessoa com 1 e a outra pessoa com 10, que multiplica mais o talento, que multiplica menos o talento, Ele tem uma visão grandiosa da nossa vida, de quando nós fomos criados, por tudo que nós passamos. Como acreditamos num Pai de misericórdia, mesmo quando o que o outro tem é diferente do nosso, a gente sabe que isso está debaixo de um Deus justo. Mas a gente não reclama quando a gente vai ter muito mais, né? Tipo, nossa Senhora, eu tenho um carro, meu vizinho não tem, vou jogar ele fora. Não, né? A gente só reclama quando a gente vê que tem menos. E essa comparação não faz bem pra gente, porque a gente não conhece nem toda a história e nem tudo que vai nos acontecer, né? Daí dentro dessa comparação, ao invés da gente buscar fazer o nosso melhor na vida, o que a gente faz? A gente reclama. A gente reclama com Deus, a gente reclama com o outro. Ai, Senhor, não é justo. Mas você também está se esforçando? Muitas pessoas às vezes têm grandes intrigas no trabalho. Ai, mas porque meu chefe prefere fulano, prefere cicrano. Mas você está realmente fazendo esforço? Um dia a gente vê, talvez se der tempo a gente vai falar disso ainda, as pessoas têm um medo muito grande de se gastar, de fazer um pouco mais que o outro. Mas Jesus veio para servir, serviu lindamente, fazendo mais que muitas pessoas, não é? Outro dia eu vi um post, eu gosto de contar histórias, porque as histórias elas marcam a gente, né? Ainda falando da comparação, outro dia eu vi um videozinho no Instagram, e daí tava perguntando quem acha certo, quem tava errado. Era uma pessoa, né, um homem que estava do lado da esposa, e ela estava andando, e daí vinha a mãe meio mancando, ele soltava o braço da esposa e pegava no braço da mãe. E daí o comentário era assim, Jesus disse para abandonar a sua casa
e fazer uma nova família deixando tudo para trás. A esposa está se comparando à mãe, não são coisas diferentes? Claro que deveria amparar a mãe. As pessoas vão perdendo o amor, usando o comodismo, se comparando com coisas que nem são comparáveis. Então vamos guardar essas comparações, deixar elas de lado, para que a gente possa ter uma nova visão. No Rio Grande do Sul, com toda essa tragédia que aconteceu, tive muita gente desfilando, literalmente desfilando ódio, na internet, falando como fulano ou cicrano está ajudando, determinado influenciador está ajudando desta maneira, mas a pessoa não está lá ajudando. Ah, mas está se mostrando, mas a pessoa está ajudando. Às vezes os nossos olhos estão tão contaminados, julgando o outro, que a gente não está vendo que não está fazendo nada e está dizendo, ai, mas fulano está lá, deveria fazer diferente, mas a gente não está lá. Vamos buscar orar pelas pessoas que a gente vê fazendo e não reclamar de quem está fazendo. O olhar, eu trouxe um outro exemplo de olhar, o olhar dos ciúmes. O olhar dos ciúmes é um olhar que judia muito e não é só o olhar dos ciúmes no matrimônio. Às vezes a gente tem ciúme das tarefas, não sei vocês, mas eu tenho muitos ciúmes das minhas tarefas e eu estou trabalhando para melhorar isso. Antes da pandemia eu fazia uma outra atividade no centro e às vezes eu me bagunçava toda em casa, mas eu não deixava ninguém assumir 1 minuto do meu posto. Vocês vão abrir no domingo? Eu vou no domingo. Vocês vão abrir de madrugada? Eu vou de madrugada, porque ninguém poderia ocupar o meu posto. E hoje, na época, eu não via, mas eu via tipo, que ciúmes, que medo que alguém fizesse melhor do que eu estava fazendo, eu perdesse o meu lugar, porque não tem outro nome. Então, às vezes, o ciúme está permeado na gente e a gente não consegue ver. E o que são olhos? São olhos de quem, eu sou melhor. A gente precisa trabalhar todas essas coisas, porque somente quando a gente trabalha isso é que a gente tem condição de melhorar. E as escolas de aprendizes do Evangelho, que as casas da Aliança oferecem, são uma grande oportunidade para que a gente possa ver a gente começar a ver as nossas mazelas e a gente começar a trabalhar nelas. O ciúme também, claro, tem na parte conjugal, Quantas vezes a gente vê na TV mortes, de pessoas que simplesmente estão com ciúmes. Pode ter razão, pode não ter, mas não faz sentido a gente agredir ou fazer o mal para outro, Porque isso está no nosso olhar, o como a gente julga. Ah, fulano traiu, errou. Qual que é a providência que a gente vai tomar, Olhar de dominação. Quantas vezes em casa a gente vê pais que querem dominar os filhos, e daí usam de maneiras de chantagem, de vitimismo, Ai, mas você não ama mais a mamãe igual você amava, você vai me deixar aqui sozinho? Sim, o filho tem que crescer e ir pro mundo, vai deixar a mãe sozinha. Eu tenho um menino de 14 anos, eu já tô sofrendo quando ele começar a sair. Já agora, eu já estou sofrendo. E às vezes a gente precisa mudar o olhar para que o outro cresça, para que a gente liberte o outro, que a gente haja realmente com esse amor que Jesus veio trazer, Então tem muitos olhares que a gente precisa cuidar, olhares da malícia, da crueldade, olhos de ferir, olhos de desespero, desconfiança, de perturbação. Quantos olhares que a gente tem que perceber, buscar se nós não estamos vendo, E daí, claro que a gente fala de tudo isso, mas a gente tem que procurar agora as ferramentas para a gente corrigir esse olhar, Eu falei das escolas de aprendizes do Evangelho, que são uma ferramenta maravilhosa, mas eu gosto muito de procurar olhar as situações sem julgar as situações. Então vamos olhar a situação como ela é, sem julgamento. Essa folha caiu no chão, é só uma folha que caiu no chão. Não é Deus conspirando contra mim, para que a folha caia e eu perca a minha atenção. Estava vindo para cá, eu me perdi. Eu sou a pessoa mais perdida das perdidas. Acho que eu perdi todas as vezes que eu vim. E não é uma conspiração de Deus para que eu não chegue, ou mal conspirando para que eu não chegue. Eu só me perdi.
É só isso, só o fato. Então vamos trazer ali para a vida real. Por exemplo, em casa, a gente combinou em casa que meu marido vai pôr o lixo para fora. Então é o dia dele pôr o lixo para fora e ele não pôs o lixo para fora. Deve ser porque ele não presta, não é? Ou será que é só um lixo que não tá para fora? É só um fato, é só o lixo que não tá para fora. Qual que é a atitude que eu posso tomar? Dá tempo e eu posso colocar? Ok. Ah não, não dá tempo, não dá para colocar. Ok, vamos tentar condicionar melhor, pôr mais uma sacolinha, deixar ali no cantinho para a próxima vez. É isso que nós temos que fazer com o nosso olhar. Olhar as coisas somente como elas são. Porque quando a gente começa a colocar julgamentos, empecilhos, criar histórias em cima do que nos acontece, que nós vamos manchando o nosso olhar. Então não é porque não presta, não é porque não me ama, não é porque não cuida da casa. Às vezes a pessoa só esqueceu. Às vezes estava meio da pá virada e tipo, não fiquei com vontade agora. Quantas vezes a gente não fica com vontade? Mas é só um fato. Assim a gente consegue se dar bem no trabalho, em todos os lugares, especialmente na família, né? E a gente também pode buscar a amorosidade de Jesus no nosso olhar. Eu fico imaginando como deve ter sido estar na presença do Mestre Jesus. Quanta amorosidade que ele nos deveria olhar, né? Diz que o olhar dele, ao mesmo tempo que que desnudava quem ele olhava, também inundava de amor, inundava da presença, né? Imagina o quanto deve ser esse amor. E Jesus veio para servir. E muito do nosso condenar o outro, olhar mal o outro, porque o outro não fez alguma coisa que nós gostaríamos, não atingiu a expectativa que nós gostaríamos que tivesse atingido. Né? Vocês lembram no Lava Pés? Até uma frase aqui assim, né? Mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro, será o servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate a muitos. Jesus no lava-pés, lavou pés dos apóstolos. Mesmo para quem não queria, eu não sou digno, ele cuidou de cada um. E às vezes a gente está em casa reclamando porque alguém não lavou a louça, né? Não vale a pena. Uma louça sem lavar é só uma louça sem lavar, né? E às vezes a gente precisa se doar um pouco mais para que a gente alcance a paz, né? Como eu falei no caso do exemplo, que é um exemplo simples, o exemplo do lixo. Não vale a pena a gente criar brigas por causa do lixo ou por causa de uma louça. Vamos buscar servir mais, fazer mais, sem nos comparar, sem esse medo de que o fazer um pouco mais que o outro. A gente cansa. Mas tem uma frase que eu gosto muito, é de uma influenciadora, ela fala assim que eu não sou para gostar, eu sou para ser útil. Olha que coisa mais legal. A gente não está aqui, a gente está aqui na Terra para evoluir, para que nosso espírito se amplie, aprenda coisas novas. A gente não está aqui para agradar o outro. Eu não vou mentir para agradar o outro. Eu nem o servir. A gente vai fazer o nosso trabalho certo. A gente não vai dizer para o nosso filho, por exemplo, pode usar drogas, pode beber até cair para ser uma mãe legal. Isso é legal fazer assim? É legal. A gente está aqui para servir. Se eu tenho um filho, eu tenho que ensinar. Se eu me propus a fazer um trabalho no centro, eu vou fazer. O meu trabalho material eu vou fazer com dedicação, porque tudo isso faz parte da evolução do nosso espírito. Né? E vamos deixar que essa luz brilhe dentro de nós. Né? Como um sábio da antiguidade disse, conhece-te a ti mesmo. Né? Através da reforma íntima, a gente pode, então, conhecer as nossas mazelas, saber as coisas, né? Desvendar esses nossos sentimentos. Durante os 3 anos da escola, a gente vai ganhando ferramentas para que a gente possa descobrir onde a gente pode se melhorar. E seguir os passos, então, para a gente poder fazer o que precisa ser feito, e a gente sempre vai ter ajuda. Tem não sei se todos vocês assistiram, eu sempre falo desse seriado do The Chosen. Tem uma
No último episódio da terceira temporada, eles fazem a multiplicação dos pães, né? Mas o que Jesus pede nessa parábola da multiplicação dos pães? Ele pede que a gente coloque o nosso esforço, né? Então, na reforma íntima é a mesma coisa. Então, lá ele pediu o quê? Pediu os pães, pediu os peixes, e através disso ele multiplicou e alimentou uma multidão. Então, Jesus, ele vem com toda essa mansidão para nos ajudar. Mas o que a gente precisa dar o primeiro passo? A gente precisa querer mudar. A gente precisa acalmar esse fogo. A gente precisa limpar o nosso olhar, né? Dar o primeiro passo. A gente dá o primeiro passo que Deus coloca o chão para a gente. Mas esse primeiro passo tem que ser da gente. A gente que tem que acalmar, né? Para que a gente possa melhorar. E daí eu trouxe uma pergunta para a gente pensar, né? As minhas ações reverberam o que está em meu coração? O que nós podemos fazer hoje para que a gente tenha mais atitudes boas nessa caminhada? Daí eu trouxe umas dicas para a gente conversar. Por exemplo, quantas horas por dia eu estou dedicando à participação de obras assistenciais? Quando a gente se doa para o outro, a gente vê a dor do outro, isso nos transforma muito. Faz que a gente veja a vida de maneira diferente. Quantas vezes por semana eu tenho ido a um círculo de orações, para quem já fez a escola, tem as vibrações, né? Às quintas-feiras. Eu paro para orar pelos outros. Como isso pode me transformar? Quantas vezes eu tenho calado diante das ofensas alheias? Porque ser bom não é ser manso o tempo todo, não é dizer sim, né? Estamos aqui para ser úteis, né? Não para gostar. Então, às vezes, a gente tem que se posicionar diante de algumas coisas, se posicionar para ajudar o próximo. Quantas vezes tenho perdoado aos que me criticam? Ou ficamos esperando só uma oportunidade para revidar? Quantas vezes tenho disciplinado a língua, evitando a maledicência? E a gente fala para a gente mesmo, não, eu não sou maledicente, eu só comentei, né? Só comentei. Quantas visitas tenho feito a enfermos, a necessitados, atendido necessidades imediatas, né? Como que aconteceu no Sul, foi tão bonito quanto o nosso país se movimentou. Quantas pessoas anônimas se movimentaram, quantas pessoas saíram de suas casas, claro que tinham condição, saúde, tudo para poder descer lá e realmente ajudar, colocar a mão na massa. Quantas vezes, às vezes, a gente não olha a dor do vizinho, porque talvez não dá pra gente ir pro Sul, mas a gente pode olhar para alguém, às vezes, que precisa somente de uma visita. O que eu tenho feito para edificar o bem do mundo? Qual que é meu empenho em eliminar o mal em mim, o mal no meu olhar? Então, que a gente cuide para que a gente possa reverberar o bem, reverberar o amor, trazer essa mensagem para dentro de nós. E que nossos olhos sejam luz. Que tudo que a gente vê que não é luz, porque o nosso filtro ali precisa de um pouquinho mais de reforma íntima. Bom? Então vamos então agora fechando os nossos olhos novamente. Vamos agradecendo ao Pai da vida por essa oportunidade. Vamos agradecendo por tantas coisas belas em nosso caminho. Senhor, a Tua bondade é tanta. Nós recebemos nossos aprendizados, mas sempre da maneira que nós conseguimos superar de passo em passo, com o apoio dos amigos, com o apoio da espiritualidade. Nós vamos agradecendo, Pai, o Teu amor que sustenta, a força da Tua mão. Nós vamos então trazendo os nossos melhores sentimentos, gratidão por nossas vidas, tantas coisas boas que nos cercam. Vamos entregando essas vibrações na mão da espiritualidade, que acolham os locais em sofrimento, pessoas em situação de rua, tantos abandonados em suas próprias casas. Senhor, que essas vibrações trabalhadas de tantos centros, de tantas pessoas de bem, possam chegar nesses locais com guerra,
acolher os amigos, os nossos parentes que estão no Rio Grande do Sul, que possam ter a força e a coragem para seguir e se recompor. Vibramos por nós, por nossas famílias, por nosso trabalho, que possamos ter mais uma semana de bênção, de amor. Cuida de nós, Senhor, porque ainda somos seus filhos. Somos seus filhos pequeninos e pedimos o teu cuidado. E agradecemos por sentirmos a sua presença todos os momentos em nossa vida. Nosso muito obrigada. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal.